Fala moçada, e aí, tudo bem? Dando seguimento ao projeto de videoaulas do Estágio Supervisionado 3 da Universidade Federal de Uberlândia, sob coordenação do professor Dr. Túlio Barbosa e supervisão escolar do professor Carlos Novaes, da Escola Estadual Professor Ederlindo Naus Bernardes, apresentamos nossa videoaula sobre o BRICS, sua definição e sua atuação no combate ao Covid-19. Este vídeo foi produzido e é apresentado pelos estagiários João Batista, Liliane Miranda, Lucas Giroldo e Vinícius Alves. O que é o BRICS? BRICS é um termo criado em 2001 pelo economista britânico Jim O'Neill. BRIC, assim mesmo, sem o S. Calma, calma que logo mais a gente vai entender o porquê. Então, o termo BRICS é um acrônimo, uma sigla formada pelas letras iniciais dos nomes dos 5 países de economistas emergentes que compõem o grupo: Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa, África do Sul em inglês. No ano de 2006, o BRIC, assim mesmo, ainda sem o S, deixa de ser um termo e passa a ser um acordo internacional para estreitar os laços econômicos e comerciais entre os países membros, mas sem características de um bloco econômico. Em 2009, em Ekaterimburgo, na Rússia, aconteceu a primeira reunião de cúpula. E nos anos seguintes, essa reunião acontece de ano em ano, alternando apenas o país membro como sede. Apenas em 2011, a África do Sul passa a fazer parte do grupo, e assim se acrescenta a letra S ao final da sigla, South Africa, ficando BRICS. E como é o funcionamento desse grupo de países? Ao contrário do Mercosul ou da União Europeia, o BRICS não pode ser reconhecido como um bloco econômico, uma vez que não possui um estatuto ou registro formal. O BRICS funciona apenas como um mecanismo político internacional de cooperação mútua entre os países integrantes. Durante a sexta conferência de cúpula do BRICS, realizada em 2014 em Fortaleza, foi oficializada a criação do novo Banco de Desenvolvimento, o NBD, ou Banco do BRICS. Sua função é auxiliar o financiamento para ampliação de infraestrutura das nações emergentes e subdesenvolvidas, não só aos países do agrupamento. A sede fica em Xangai, na China. A partir de 2020, o banco passou a ser comandado por um brasileiro e terá um escritório de representação regional em São Paulo. E qual a importância deste grupo? A importância do BRICS pode ser medida nos eixos econômico e político. Além de suas estatísticas, com dados da Organização das Nações Unidas, com o Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial e governos nacionais, os 5 países juntos têm uma economia somada superior a 18 trilhões e uma população que ultrapassa 3 bilhões de habitantes. Ocupa 30% do território e 18% do comércio mundial. Também politicamente, esses países possuem a capacidade de conquistar uma maior visibilidade, já que concentram interesses e demandas comuns de diferentes nações, aumentando o papel do bloco como um todo e de cada país individualmente no âmbito internacional. E considerando os dados econômicos, proporciona um valor geopolítico cada vez mais avançado no cenário internacional. É importante agora analisar cada país membro para entender a sua importância dentro do grupamento e mundialmente também. O Brasil só fica atrás dos Estados Unidos como maior potência mundial em produção de alimentos. É rico em minérios, tem uma indústria diversificada, é grande gerador de energia, possui enorme mercado consumidor e é a maior economia da América Latina, com forte peso nas decisões sul-americanas. A Rússia, a Rússia, por sua vez, é uma força bélica rica em petróleo e gás natural. Tem o maior território do planeta e é assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas. A Índia melhorou seu ambiente de negócio nos últimos anos. Tem um enorme parque de inovação tecnológica, cresce de forma consistente e possui uma força de trabalho especializada, que domina o inglês,
por conta da colonização britânica. A China registrou um crescimento econômico em média de 2 dígitos nas últimas 2 décadas e alcançou a segunda posição na economia mundial, sendo o maior exportador global em termos de volume de produtos. Também ocupa o Conselho de Segurança da ONU como membro permanente. É forte. A África do Sul ocupa um lugar geograficamente estratégico no continente africano. É forte no setor turístico, na produção de alimentos e minérios, e rivaliza com a Nigéria como maior economia da África. Se unir, tentar entender por que esse grupo de países, se unidos, pode ser uma ameaça. Os analistas políticos encaram esse grupamento como uma forma de desafiar a ordem geopolítica global, centrada nos Estados Unidos e na União Europeia, como, por exemplo, quando eles criam um banco financeiro internacional, paralelo ao FMI e ao Banco Mundial, e também a criação de um fundo de reserva entre esses países, a fim de servir como meio de segurança em casos de crises econômicas ou ocasiões emergenciais. Essas medidas desagradaram profundamente os Estados Unidos e o Reino Unido, que entenderam nessa postura uma espécie de contra-ataque do mundo subdesenvolvido à histórica posição imperialista por parte do mundo desenvolvido. No entanto, é preciso considerar a força política e econômica que estes dois países ainda possuem no plano mundial, de forma que não se pode subestimar o seu estratégia. Bem, para o BRICS se tornar uma real ameaça, necessita de uma união mais estratégica entre seus membros, propondo acordos mais interessantes, não só no âmbito econômico, como também através do intercâmbio de estudantes e a troca de algumas técnicas e tecnologias. Essa percepção de que o grupo tem potencial e precisa de uma união mais consistente também é vista por quem está de fora do grupo. Jim O'Neill, aquele economista britânico considerado o pai do BRICS, questionou às vésperas da cúpula do BRICS de 2019 o resultado dessas reuniões e defendeu que os países busquem mais ações conjuntas para problemas que têm em comum. Disse ele: eles geralmente parecem desfrutar apenas do simbolismo da reunião, em vez de realmente adotar políticas. Eu disse a um amigo na semana passada: alguém notaria se não houvesse reunião do BRICS? Afirmou ele em entrevista à BBC News Brasil. E sugeriu ainda que os líderes dos BRICS se perguntem: o que já fizemos como resultado de uma reunião para melhorar nossas economias individualmente e coletivamente? Como o BRICS tentar entender a partir de agora como o BRICS se portou em relação ao Covid-19, como ele tentou realizar o combate à pandemia e quais as ações, se é que elas houveram, coletivas em relação ao grupo. As ações tomadas individualmente por cada país membro do BRICS quase sempre não se mostraram eficientes, com rara exceção para a China, que apesar de ter sido o epicentro da pandemia, foi o país que se saiu melhor no combate às consequências do vírus, com ações ágeis e consistentes. A despeito de ter sido o epicentro da pandemia, adotou ágeis e consistentes medidas de contenção do coronavírus, com medidas rígidas de isolamento, conversão e mobilização da indústria para a produção de kits de testagem e EPIs, eficientes políticas de rastreio e gerenciamento de casos por meio do uso de ferramentas digitais, acelerada construção de infraestrutura de emergência, entre outras. Obtinha, então, como foi o desempenho brasileiro no combate à pandemia. Em maio deste ano, o Brasil obtinha a triste marca de ter os maiores números em todos os indicadores analisados para a Covid-19 entre os países membros do BRICS, sendo que, mundialmente, o Brasil estava atrás apenas dos Estados Unidos em números acumulados de casos e de mortes, como mostram os gráficos a seguir. Envolvendo a pandemia em nosso país foi cercada de erros e acertos, envolvendo questões políticas, sanitárias e econômicas. Os números negativos brasileiros
foram reflexos da falta de coordenação e articulação do Estado brasileiro nas ações de combate à pandemia. O descontrole federal e a desarmonia política levaram o país a esses péssimos indicadores na área sanitária. Na área econômica, os desacertos foram menores, porém tardios e com muitas falhas na implantação das políticas fiscais de liberação de rendas mais afetados, como por exemplo o auxílio emergencial. Porém, isso não foi suficiente para a retração do PIB. A retração estava estimada em 5,8% em outubro de 2020. No combate, agora, algumas ações coletivas do grupo no combate à pandemia. O Banco do BRICS serviu de aporte financeiro aos países membros neste período de pandemia, sendo que Brasil, África do Sul, China e Índia receberam cada um US$ 1 bilhão. Os ministérios de Ciência e Tecnologia de todos os países lançaram uma chamada para apoiar projetos de pesquisa e de cooperação internacional no desenvolvimento de políticas conjuntas. Unidades federativas brasileiras tomaram ações bilaterais, como o Consórcio de Governadores do Nordeste para a obtenção de EPIs e respiradores chineses. Também a diplomacia para o fornecimento de futuras vacinas, como no caso do Instituto Butantan em São Paulo, em parceria com o laboratório chinês responsável pelo desenvolvimento da Sinovac. Já o estado do Paraná, com a vacina russa Sputnik V. Algumas tensões entre os países do agrupamento, como as desconfianças nas fronteiras entre a China e a Índia e os desentendimentos diplomáticos entre os governos brasileiro e chinês, a reunião de cúpula de 2020 serviu para uma tentativa de estreitamento de laços. O encontro de cúpula, realizado no último mês de novembro, trouxe novas e boas perspectivas de ações coletivas do agrupamento. Os líderes da Rússia, da Índia, da China e da África do Sul manifestaram o desejo de uma maior união do bloco para superar a crise do coronavírus sanitária e economicamente. Para além do combate à pandemia, espera-se que para os próximos anos, que o novo Banco do BRICS possa contribuir de forma mais concreta para o desenvolvimento de projetos em infraestrutura sustentável, proporcionando ganhos aos países membros e contribuindo para a recuperação econômica, como no setor de energias limpas e renováveis. São das recentes tensões diplomáticas envolvendo os governos brasileiro e chinês, cabe aqui uma reflexão da dependência brasileira à China. De acordo com a revista Forbes, em reportagem vinculada em junho deste ano, o Brasil está cada vez mais dependente da China no âmbito econômico. A China é um dos principais, se não o principal parceiro econômico do Brasil, sendo o maior mercado para as exportações brasileiras. Também é notável a quantidade de produtos chineses presente em nossa sociedade, caracterizando assim o grande valor de importações que o Brasil pratica com os produtos e commodities chinesas. Trazemos aqui algumas questões a se pensar sobre o assunto. Quão bom e quão prejudicial essa dependência se torna para o nosso país? Vocês acreditam que essa dependência fique somente no âmbito comercial? E de que maneira o Brasil poderia ter maior soberania nesse assunto?